Retornamos com o programa Momentos Espirituais. Encerramos há pouco a primeira parte, quando discutimos, refletimos sobre o capítulo da fé raciocinada, e agora iniciaremos, ou melhor, daremos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, psicografada pelo nosso inesquecível Chico Xavier e ditada pelo André Luiz. E o André Luiz, no capítulo anterior, nós ficamos muito emocionados, porque foi quando houve a entrevista dele, André Luiz, com o irmão Clarencio, lá no gabinete do ministro. E essa entrevista foi muito significativa para ele, porque ele pôde, vamos dizer assim, abaixar a bola dele, né? Pôde contribuir para que ele se tornasse menos arrogante, porque ele achava que ele bastava o encontro lá com o ministro, e que o ministro daria lá um cargo para ele de médico lá, alguma coisa assim, né? E abrir todas as portas. E abrir todas as portas, tal, né? E o ministro falou que ele ainda teria que se preparar, que era precoce, etc, etc, né? E então foi muito significativo. Então nós vamos encontrar ele, esse capítulo, no capítulo seguinte, que é a visita materna, quando ele diz assim: atento, capítulo 15, né? Capítulo 15º, capítulo 15, intitulado A Visita Materna. Ficou faltando falar, né, o número, né? Beleza, obrigado. Atento às recomendações de Clarencio, procurava reconstituir energias para recomeçar o aprendizado. É interessante que ele sempre bate nessa tecla, né? Aprendizado, aprendizado, aprendizado. Noutro tempo, talvez me sentisse ofendido com as observações aparentemente tão ríspidas, mas naquelas circunstâncias lembrava meus erros antigos e sentia-me confortado. Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. Olha só, Fábio, essa frase aí você escreve livros, né, com essa frase, né? Olha só, os fluidos carnais obrigam a alma a profundas sonolências. É verdade, né? A gente fica tão envolvido naquele terra a terra, naquela busca desenfreada das coisas materiais, e a gente deixa as coisas espirituais em centésimo plano, né? Você lembra daquela palestra do Haroldo, que ele fala assim: desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. É isso aqui, né? Os fluidos carnais compelem a alma a profunda sonolência. Sem dúvida. E a gente dorme nas ilusões materiais, né? Nas paixões. Ou seja, a gente está dormindo, não estamos despertos. Aí Emmanuel vem e fala assim, que vida é a experiência digna da imortalidade. O que não é digno da imortalidade que você está experimentando, não é vida. Não é vida. É sono. Exatamente. Está dormindo. Perda de tempo, né? Então às vezes a gente pensa que comprar aquele carrão, que conseguir aquele coisa, não sei o que, é vida. Isso não é digno da imortalidade. Que isso é que é sucesso. Isso não é digno da imortalidade. Digno da imortalidade vida é tudo aquilo que é digno da imortalidade. Então, porque inclusive, né, isso, como é que é a frase? Vida é a experiência digna da imortalidade. Experiência digna. Se a experiência for indigna da imortalidade, não é vida, é sono. Tchau. É legal, tem tudo a ver com essa frase aqui. Então, porque inclusive, né, a verdadeira vida do espírito, né, não é encarnada. Sim, sim. A vida real, imortal, é do espírito, é desencarnado. Né? Então aí a gente acaba dando mais valor aqui à matéria, né, as coisas, o carrão que você falou, né, o último modelo do celular, a viagem, isso, aquilo outro, e a vida do espírito, que mesmo que a gente está, vamos dizer, aquela poupança que o Marcelo falou assim, do espírito, da parte espiritual, que é o que vai valer lá do outro lado, que é a vida real. Aí a gente acaba meio que esquecendo, deixando em segundo, terceiro, quarto
quarta prioridade. Centésimo plano. Plano, prioridade. Muito bom, é verdade. Desperta ao tu que dormes. E quando você fala das ilusões, eu me lembro daquela música do Fagner, né? Dos anos 80. São tantas ilusões perdidas na lembrança. Muito bem. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levada à conta de brincadeira. Essa é outra, né? Você vê que um pensamento dele, você já pode... Né? Uma palestra. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levada à conta de brincadeira. Então, é isso que a gente tem que comentar, né? Está comentando, conversando exatamente o quanto é verdadeiro esse negócio. A gente parar daquela história do Me Engana que eu gosto, aquela música lá, né? E levar a sério, né? Falar lá na carta de Paulo aos Gálatas, eu me lembro que tem um trechinho que está escrito assim: de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Quem falou isso foi o Paulo de Tarso, lá na carta aos Gálatas. Se não me engano é no capítulo 6. Se você puder procurar aí, viu, Guilherme, eu agradeço. Capítulo 6, Gálatas. E então, quando ele fala de brincadeira, né, acho que vale a pena. Marcelo, eu queria comentar nesse tempo, você está falando dessa frase tão cheia de reflexão. Não, impressionante, né? É uma experiência que eu tenho observado com muitas famílias, os pais de filhos especiais, que nos dizem com muita frequência que são presentes de Deus, que receberam a bênção da oportunidade da convivência com uma criança especial. Talvez essas crianças especiais são um pouco dotadas para a materialidade, né? Nos levam a refletir a respeito do que é realmente importante de nós tirarmos da vida, que são as consequências morais, não é? Porque nós acostumamos a buscar e a sugerir aos nossos filhos e dependentes que encontrem o sucesso material. E muitas vezes o sucesso material, tão desejado, ele pode ser exatamente o afastador daquilo que seja a nossa saúde moral e espiritual. E às vezes os filhos especiais fazem com que o núcleo inteiro familiar faça essa reflexão forçosamente com o exemplo dele. E se reequilibre, né? Se harmonize, é verdade. Eu costumo dizer para as minhas pacientes, quando as pacientes me procuram que elas apresentam o exame positivo de gravidez, então eu digo assim para elas: que beleza, Deus tem tanta confiança em você e no seu marido que Ele está mandando uma alma para vocês educarem. E quando é uma criança especial, entre aspas especial, né, bem entendido, a confiança é dobrada, no mínimo dobrada. É no mínimo dobrada. Aquela família que recebe uma criança com síndrome de Down, com síndrome de Edwards, de Pata e tantas doenças, portadora de tantas doenças, meu Deus, a confiança é dobrada naquela família. E, infelizmente, muitas vezes tem famílias que acabam, ou o cônjuge, um dos cônjuges acabam não tendo resistências e acabam abdicando, né? E lá na frente entenderão o desperdício da oportunidade. Lógico que eu estou comentando em linhas gerais, lógico que eu não sou juiz de ninguém, mesmo porque cada um de nós conhece as suas limitações, né? Muito Mas bem. Reforçando que vida é experiência digna de imortalidade. Digna, né? De né? imortalidade. O Fábio traz uns pensamentos que ele dá umas cutucadas em nós que não é fácil. Tudo copiado.
Bom, então recordando, o André Luiz ele diz assim: em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levada à conta de brincadeira. A importância da encarnação na Terra surgia-me aos olhos, evidenciando grandezas até então ignoradas. Considerando as oportunidades perdidas, reconhecia não merecer a hospitalidade da colônia Nosso Lar. Clarencio tinha dobradas razões para falar-me com aquela franqueza. Passei dias entregue a profundas reflexões sobre a vida. No íntimo, grande ansiedade de rever o lar terreno. Abstinha-me, porém, de pedir novas concessões. Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos para comigo. Adivinhavam-me os pensamentos. Se até ali não me haviam proporcionado satisfação espontânea a semelhante desejo, é que tal propósito não seria oportuno. Olha só, ele chegou à conclusão que se os benfeitores, os amigos dele, não deram essa brecha para ele visitar os familiares que se encontravam encarnados, é porque o momento não era oportuno. Ele compreendeu, né? Até porque ele fala que os benfeitores do ministério eram excessivamente generosos. Excessivamente generosos. Então, ou seja, se eles são tão generosos assim, por que não deixa ele visitar os parentes? Exatamente, tem uma razão. E nós vamos compreender essa razão lá na frente. É uma razão forte, né? Exatamente. Não percam os futuros capítulos. Calava-me então resignado e algo triste. Lísias fazia o papel por alegrar-me com o possível. Desculpe. Lísias fazia o possível por alegrar-me com os seus pareceres consoladores. Eu estava, porém, nessa fase de recolhimento inexprimível, em que o homem é chamado para dentro de si mesmo pela consciência profunda. Um dia, contudo, o bondoso visitador penetrou radiante no meu apartamento, exclamando: adivinhe quem chegou à sua procura? Aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes de Lísias não me enganavam. Minha mãe, respondi confiante. Olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços estendidos. Filho, meu filho, vem a mim, querido meu. Não posso dizer o que se passou então. Senti-me criança como no tempo em que brincava à chuva, pés descalços na areia do jardim. Abracei-me a ela carinhoso, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes da aventura espiritual. Beijei-a repetidas vezes, apertei-a nos braços, misturei minhas lágrimas com as suas lágrimas, e não sei quanto tempo estivemos juntos, abraçados. Afinal, foi ela quem me despertou do enlevo, recomendando: vamos, filho, não te emociones tanto assim. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. E em vez de carregar minha adorada velhinha nos braços, como fazia na terra, nos derradeiros tempos de sua romagem por lá, foi ela quem me enxugou o pranto copioso, conduzindo-me ao divã. Estás ainda fraco, filhinho. Não desperdices energias. Sentei-me a seu lado e ela cuidadosamente ajeitou-me a fronte cansada em seus joelhos, afagando-me de leve, confortando-me à luz de santas recordações. Senti-me então o mais venturoso dos homens. Lembra-se daquela frase do nosso querido Rossandro, né? Quando ele diz que, por mais dolorosa que seja a dor da separação, não é maior que a alegria do reencontro, né? Então esse encontro
Esse encontro é muito significativo, né? É muito eloquente. Todos nos encontraremos. Guardava a impressão de haver o barco de minha esperança ancorado em porto mais seguro. A presença maternal constituía infinito reconforto ao meu coração. Aqueles minutos davam-me a ideia de um sonho tecido em trama de felicidade indizível. Qual menino que procurava detalhes, fixava-lhe as vestes, cópia perfeita de um dos seus velhos trajos caseiros. Notando-lhe o vestido escuro, as meias de lã, a mantilha azul, contemplei a cabeça pequenina, aureolada a fios de neve, as rugas do rosto, o olhar doce e calmo de todos os dias. Mãos trêmulas de contentamento acariciava-lhe as mãos queridas, sem conseguir articular uma frase. Minha mãe, todavia, mais forte que eu, falou com serenidade. Nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O Pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação. Não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes, a providência separa os corações temporariamente, para que aprendamos o amor divino. Essa é outra, né, Fábio? Nossa Senhora. Às vezes, a providência separa os corações temporariamente, para que aprendamos o amor divino. Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que se me reavivavam as chagas terrenas. Oh, como é difícil alijar resíduos trazidos da terra! Como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos! Quantas vezes ouvira conselhos salutares de Clarencio, observações fraternais de Lísias, para renunciar às lamentações. Mas, ao carinho maternal, como que se reabriam velhas feridas. Do pranto de alegria, passei às lágrimas de angústia, relembrando exacerbadamente os trâmites terrestres. Não conseguia atinar que a visita não era para a satisfação dos meus caprichos, e sim preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina. Copiando antigas exigências, concluí erroneamente que minha genitora deveria continuar como repositório de minhas queixas e males sem fim. Na terra, quase sempre as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Raros lhes entendem a dedicação antes de as perder. Na mesma falsa concepção de outros tempos, descambei para o terreno das confidências dolorosas. Minha mãe ouviu-me calada, deixando transparecer inexprimível melancolia. Olhos úmidos, aconchegando-me de quando em quando mais estreitamente ao coração, falou carinhosa. Ó filho, não ignoro as instruções que o nosso generoso Clarencio te ministrou. Não te queixes, agradeçamos ao Pai a bênção desta reaproximação. Sintamo-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui orientar-te como convinha. Também eu trabalho, pois reajustando o coração. Tuas lágrimas fazem-me voltar à paisagem dos sentimentos humanos,
Alguma coisa tenta operar o retrocesso de minha alma. Quero dar razão aos teus lamentos, erigir-te um trono, qual te foras a melhor criatura do universo. Mas essa atitude presentemente não se coaduna com as novas lições da vida. Esses gestos são perdoáveis nas esferas da carne. Aqui, porém, meu filho, é indispensável atender, antes de tudo, ao Senhor. Não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros, nem sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Depois de longa pausa em que a consciência profunda me advertia solene, minha mãe prosseguiu. Se é possível aproveitar estes minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? Regozijemo-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. Modifica a atitude mental, conforta-me tua confiança em meu carinho, experimento sublime felicidade em tua ternura filial, mas não posso retroceder nas minhas experiências. Amemo-nos agora com o grande e sagrado amor divino. Aquelas palavras benditas me despertaram. Guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiam do sentimento materno, vitalizando-me o coração. Minha mãe me contemplava desvanecida, mostrando belo sorriso. Ergui-me respeitoso e beijei-a na fronte, sentindo-a mais amorosa e mais bela que nunca. Eu gostaria de lembrar aqui a importância da modificação da visão do aspecto espiritual, quando nós, como espíritas, temos o treino que o nosso André Luiz não teve a oportunidade de ter na sua experiência na Terra. Nós temos todo o apelo e o convite para a vivência interior e para a vivência espiritual. A mãe do André Luiz, ela faz uma interessante correção, porque ela assume o papel da orientadora, da educadora, daquela que, como mãe, e aqui nós incluímos pais também, somos dotados, como Marcelo disse, da oportunidade de posicionarmos novamente uma criatura que vem em busca do nosso colo, do nosso acolhimento. E ela diz a ele claramente que ela gostaria muito de acolher, porque ele faz o papel de vítima, não é? E nós fazemos isso com os nossos. Nós buscamos nos olha, mãe, como eu sou coitadinho, como eu estou sofrendo, né? Como coitados, né? Falou, olha, o mundo é muito cruel, todas as minhas ilusões foram destruídas. E a mãe nos acolhe. Nós falamos isso porque sabemos que vamos ter o acolhimento incondicional, principalmente das nossas mães. Mas a importância de termos a consciência de que o nosso papel de orientadores, de pais, seja a condição que estivermos, é de dotar aquela alma de recursos para caminhar com as próprias pernas e crescer apesar das dificuldades,
né, através das dificuldades. E ao invés de estimularmos a ilusão de que somos vítimas, porque não é verdade, ela estimula a compreensão da oportunidade que a misericórdia estende de crescimento, do aprendizado e de seguir adiante, né? De transformação. Achei isso muito bonito. Eu não quis te interromper, né? Mas acho que era o desfecho que você ia caminhar para isso, né? Pois não, João, fica à vontade. Eu estava pensando assim, na hora que você estava lendo, o quanto é importante, né, assim, a leitura, a gente ler, né, é sempre muito importante, porque olha a experiência que a gente está pegando do André Luiz, né? Ele não teve, né, igual o Afonso falou, não teve essa oportunidade que nós estamos tendo hoje aqui, inclusive todos os nossos queridos ouvintes, igual eu tinha comentado antes, né, e o Marcelo esclareceu muito bem, esses livros psicografados não são livros exclusivamente para leitura de espíritas, né, de jeito nenhum, muito pelo contrário, né, na realidade são informações, né, que vão ser importantes, né, para todos que se dispuserem a abrir o coração para aproveitar a experiência, porque não é muito melhor a gente, por exemplo, começar a mudar as nossas atitudes em função de tudo que o André Luiz... É só um capítulo que a gente está lendo aqui hoje, mas olha só, essa recapitulação da vida, o que foi feito da vida, como é que foi, e olha com quem que ele estava falando com a mãe, né? E quem estava dando assim um puxão de orelha carinhoso nele era a mãe dele, né? E, inclusive, agora uma outra coisa que eu queria comentar, então assim, a gente aproveitar o quanto é importante a gente sempre ler, né? Que a gente vai crescendo, né? Através da experiência dos outros. A gente não precisa passar por aquele sofrimento, né? Todo aquele sofrimento. Assim, o livro tem esse poder, né? De nos possibilitar essa oportunidade de, com a experiência dos outros, a gente crescer sem ter que passar por todo o sofrimento. A gente dá de uma certa forma, né, ganha uma eficiência melhor. A gente consegue avançar mais rápido e de uma forma menos dolorosa. Esse era um ponto que eu queria comentar. Assim, o quanto é importante, não sei se os ouvintes, né, quem ainda não teve oportunidade de ler o livro, está vendo pela primeira vez, né, ouvindo, o quanto é importante, porque a gente vai passar, sem sombra de dúvida, nós vamos passar por essa situação de recapitular o que fizemos durante a encarnação. Quer a gente acredite que isso é verdade ou não, mas vai rolar, vai acontecer. Então, assim, não é legal a gente ter essa oportunidade de saber que, assim, ou, na dúvida, aquilo que eu falo, até às vezes eu brinco assim, na dúvida, vamos nos preparar para essa situação, porque vai que é verdade, né? Eu não acredito não, mas vai que é verdade. Mas enfim, não, eu acredito sim, eu estou brincando. Mas enfim, é outra coisa que eu falo. Não, eu tenho certeza. Né? Tenho certeza. Tenho convicção. E tem um filme chamado E Se Fosse Verdade, né? Que é um filme, é uma comédia romântica, né? Com uma atriz loirinha, baixinha, pequenininha, que fez aquela Legalmente Loira, eu esqueci o nome dela. É muito legal esse filme, é muito significativo. E se fosse verdade? E se fosse verdade. Então, e outra coisa, a questão, aí já um assunto assim bem, até já comentei outras vezes aqui, né? Assim, na grande maioria das situações, né, igual, né, nos trabalhos, né, nas reuniões mediúnicas, né, de acolhimento, de esclarecimento de espíritos, que assim, muitos dos espíritos, uma grande parte, ou talvez a maioria dos espíritos nem sabe que quando são atendidos em casas espíritas, assim, em reuniões específicas, por exemplo, igual ontem, né, participei de uma aqui,
eles nem sabem que estão desencarnados, nem sabem que morreu. Olha que vergonha. A gente nem sabe que morreu. A gente morre e fica anos e anos e anos para alguém chegar para a gente e falar, sinto muito te dizer, mas você morreu. E olha que coisa. E aí... O Chico chegava a falar que esse número era 80%. Meio no chute, eu ia chutar por aí mesmo. Isso aí. Eu não sabia dessa informação do Chico, mas assim, é isso mesmo. É muito impressionante. É muito impressionante. Mas assim, muitos assim já falam assim, né? Realmente já tinham me falado isso aí. Muitos. Mas eu não acreditei. Né? Então assim, eu já estava desconfiando, né? Mas assim, não sabe, quer dizer, está desconfiando. E aí o que eu ia comentar, na realidade não era isso que eu ia comentar, até já falei de outras vezes, que assim, eu diria que mais de 90% dos casos, quem está lá para recepcionar o cidadão? A mãe. A mãe. Exatamente, a mãe. É a questão do amor ali incondicional, né, que em outros livros, o André Luiz também nos traz histórias, relatos, né, de mães, assim, e essa aí mesmo, aí, agora no capítulo anterior era uma mãe, né? Então, assim, e agora o caso, né, nesse capítulo é a mãe com ele, a mãe dele mesmo. Mãe dele. E assim, em quase a totalidade dos casos, eu diria assim, são as mães que vão lá receber. Então, assim, olha a importância, né, do espírito feminino, né, na nossa vida, né, das nossas mães, né? E a gente, todos nós aqui nos emocionamos quando o Marcelo terminou de ler, até a gente não tinha nem quem que vai falar agora, ficou um silêncio, porque... Né, todos nós aqui foi difícil se recuperar, né? Com a voz embargada aqui, querendo chorar, né? Mas enfim, então assim, a gente precisa aproveitar esses momentos, assim, e essas experiências, né, Fabinho, assim, olha que maravilha a gente já saber. Eu fico pensando, hoje, né, eu sempre penso assim, aos nossos queridos, com todo respeito aos nossos queridos ouvintes que não são espíritas, mas eu fico pensando assim, da minha parte aqui, eu falei, como é que eu ia fazer se eu não acreditasse nessa questão toda de espiritismo? Para mim fica já meio complicado hoje para eu pensar como é que como trabalhar essa questão do desencarne, da morte, vamos chamar assim, num linguajar, sem ser um linguajar espírita, né, desencarnar, como tratar a questão da morte, né? Aquela questão, o que acontece depois que apaga a luz, né? Então assim, às vezes eu faço esse exercício, tipo assim, como é que eu estaria raciocinando se eu não acreditasse nisso, né? Então eu não sei, sinceramente eu não sei. Então assim, acho que você estaria acreditando no espaguete voador. Sei lá, talvez. Eu já queria aproveitar aqui para comentar com vocês, para a gente fazer uma comparação entre o filme e o livro aqui. Eu assisti o filme Nosso Lar assim, várias vezes, e sempre que chega na cena que ele encontra a mãe dele, eu choro quando eu estou assistindo o filme, né? Mas ela não chega a 1% da profundidade do que a gente leu aqui agora. Sem né? dúvida. Né? E você está fazendo autopsicanálise, viu? Quando você está mesmo... ela chega no mistério. Tem algumas diferenças o filme. Sim. Então, algumas adaptações. É que normalmente assim, os livros, assim, eu sempre comento com a minha filha, a gente conversa assim, tal, incentivando a ler, né? Porque assim, o livro é muito mais, todos os livros são muito mais ricos do que os filmes, né? Quando a gente lê um livro, depois vai assistir o filme, parece aquela coisa, é um chá aguado, né? Quer dizer, é um negócio muito fraco perto do que o livro traz de informação. Impressionante. E me atentei também à observação que ele fez, que ele carregava a mãe dele no colo quando ela estava velhinha, né? Isso me doeu tanto, porque quantos de nós não fazemos isso enquanto temos a oportunidade, né? Então já foi duro para ele, tendo sido um tipo de filho que carregava a mãe no colo. Imagina quanto é para aquele que tem a oportunidade e não faz, né? Só um ponto para a gente pensar, refletir. Façamos o bem enquanto temos tempo. Exatamente. E a outra coisa, o outro ponto que eu queria falar aqui, já nessa página, às vezes a providência separa os corações temporariamente
para que aprendamos o amor divino. Às vezes a gente precisa passar fome para dar valor nos alimentos, né? na fartura, né? Às vezes a gente precisa ter escassez de recursos para dar valor nos recursos. E com o amor é a mesma coisa, a gente precisa ser afastado das pessoas para a gente dar valor, né? A oportunidade que a gente teve junto com aquela pessoa. Um ensinamento maravilhoso para a gente levar em consideração. E também um consolo. É um consolo. Porque quando a gente está afastado, quando a gente está sentindo saudades, o que a gente tem que fazer? O que a mãe do André Luiz está falando para ele: muda o foco. Para de lamentar, para de sofrer e trabalha para melhorar isso aí, né? Ama, ela fala para ele. Ama que você não fica mais separado. Não precisa mais separar. Bonito, acho, né? que é a Joana de Ângeles que diz que ninguém é solitário se for solidário, né? É um convite à ação no bem. Mas eu queria pegar um gancho nesse aspecto que você destacou com relação ao silêncio, porque nós todos vivemos diferentes silêncios propostos e promovidos pela misericórdia de Deus, né? Em diversos aspectos em que nós equivocamos repetidamente. E aí um recurso didático é o silêncio. Então você vai nessa reencarnação viver momentos de silêncio desse problema que você acabou não saindo, não superando, para que você possa refletir e valorizar. É um recurso forte, mas extremamente eficaz. Mas aí fica a pergunta: hoje, com tanta pressa que se tem de viver todas as situações, é uma ansiedade para que tudo tenha o seu tempo reduzido. Nós queremos sempre viver todas as situações, todas as emoções rapidamente. E não nos permitimos, muitas vezes, viver os silêncios. Quando esses silêncios são recursos legítimos e importantes para o nosso crescimento espiritual. Não sei se ficou muito filosófico essa história. É uma questão prática, né? Quando o silêncio é um silêncio ativo, que você não está descambando para ideias pessimistas, para ideias que muitas vezes descambam para quadros depressivos, por exemplo. Veja você que no começo do capítulo ele estava tristinho, né? Ele diz lá que ele estava, por vários dias fiquei meditando, né? E eu acho que esse momento foi o momento mais oportuno que os benfeitores espirituais acharam para convidar a mãe do André, para a mãe do André impedir ou resgatá-lo, impedir que ele fosse que ele entrasse em quadros depressivos, né? Porque também existe depressão no mundo espiritual. Vocês se lembram daquela senhora na entrevista, aquela primeira entrevista, né? 2 capítulos atrás, né? Que ela só estava lá, né? Naquela inação, né? Não fazendo nada, aquela história toda. Então, eu acho que o momento oportuno do reencontro com a mãe foi justamente para resgatá-lo, né? E eu não me lembro exatamente, porque como eu li o livro faz bastante tempo, mas eu acho que a partir desse momento é que o André Luiz começa a recobrar mais energias, a assumir aquele papel de aprendiz, né? Porque vocês perceberam que no texto eles sempre dão ênfase, né? Aprendizado, né? Ele sempre fala de aprendizado e de escola, aprendizado, né? Então eles batem nessa tecla o tempo todo.
E eu acho que é uma oportunidade para nós todos que estamos aqui convivendo lembrar da importância de que somos, o conceito que a doutrina espírita nos traz, que somos herdeiros das nossas obras, né? Quando nós nos conscientizamos exatamente desse ponto e paramos de nos vitimar, de comentar todas as situações e fatos que nos têm trazido dor, mágoa, carência e sabores, decepções, né? E nós decidirmos colocar os pés no chão da realidade e arregaçar as mangas e começar a agir no bem, mesmo que isso nos custe dor e sofrimento, mas isso nos vai trazer vida em qualidade desejável, porque nós estaremos crescendo e herdando do nosso próprio esforço, o que eu acho que para qualquer consciência, encarnada ou desencarnada, é muito bom. Pois não, João, você ia fazer algum comentário? Eu tinha visto, sim. Fica à vontade. Aquele exemplo que o Guilherme leu lá, a quantidade de horas, né? 150 mil horas. E aí pra gente ver a questão da postura, a diferença de uma postura, como a mãe do André Luiz está falando, muda isso, cara, vai amar, vai trabalhar, para com isso, para de sentar na beira da estrada e ficar chorando, porque, né, perdeu o ônibus, perdeu o ônibus, vai ter que ir a pé, começa a andar logo, né, para chegar, porque senão quanto mais mais tempo você demorar, vai chegar mais tarde, né? Aí aquela outra mãe, né, que estava lá também, mas com uma outra atitude, né, diferente daquela que o Guilherme, nosso querido Guilherme leu ali, que tinha milhares e milhares e milhares de horas de trabalho. Aquela outra estava lá há 6 anos e meio, se eu não me engano, e tinha 304 horas só de trabalho. Bônus hora, né, que são horas de trabalho. Quer dizer, olha a importância do trabalho, no bom sentido, né? Não virar workaholic, né? Mas assim, a gente trabalhar por bem, a gente vamos dizer, se entregar, né? Dedicar a vida a Jesus, né? Como diz a lição lá do Emmanuel, né? A gente se entregar ao bem, a diferença de atitude, de postura, é aí que vai fazer a diferença, né, o Afonso, que você comentou. E ela convida o tempo todo a que ele prossiga, né? Que ele siga adiante, né? Pois não, Fábio? Não, porque assim, não existe outra forma, né? Não existe outra forma. Tem que pegar e ir em frente, né? Só vai sofrer mais se ficar parado, reclamando, chorando, né, Fábio? É o TBC, né? Tira o bumbum da cadeira, né? É isso aí. Pois não, Fábio? Eu queria ressaltar esse ponto assim, ó. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos, pelas feridas que sangram em nós, mas sim pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão de nossos mais puros sentimentos. Ou seja, se nós sofrermos as úlceras, as lágrimas, mas não haver extensão ou mudança dos nossos sentimentos, não é mérito, não serviu para nada, perdeu, vai ter que passar tudo de novo. É a história daquela senhora que chega no plano espiritual e falou: eu consegui 50 anos convivendo com um marido difícil, eu tolerei, aguentei, não me queixei. O alcoólatra, né? E agora? O marido alcoólatra, esse? É essa passagem? Aí o mentor fala assim: agora você volta e faz tudo por amor. Por amor. Agora você aprendeu a tolerância. A lição da tolerância você passou, agora falta a lição do amor, né? Exato. E no filme, né, num dos filmes do Chico Xavier, eles dão um enfoque no finalzinho no seguinte. Bom, a recomendação de Emmanuel era disciplina, 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 né? E o Chico ia disciplina, 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 toda a vida. No final,
ele faz uma piadinha, como que falando pro Emmanuel assim, bora trabalhar, meu filho, bora trabalhar, você tá atrasado, vamos logo, ou seja, ele já não estava mais fazendo por disciplina, né? Ele tava, entrou no automático já. Era o gosto da vida dele fazer aquilo, né? Era o gosto da vida dele. Vamos lá, Emmanuel, vamos trabalhar. Muito interessante isso. É verdade, tem um determinado momento, né? Vamos, você não vai psicografar? Você não vai editar aí? Sensacional. E mostra um sorriso, né? O ator tem um sorriso assim, muito eloquente. Bom, e tem mais uma outra passagenzinha aqui que ele fala assim, ó. Na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui orientar-te como convinha. Também eu trabalho, pois reajustando o coração. E a gente cobra tanto, né? Quer que as pessoas, que a nossa mãe, nosso pai, o nosso tutor seja perfeito, né? Mas ele também está ali lutando, né? Também está ali aprendendo, também está ali na lida. Não é quem não precisava disso foi só Jesus, né? Todos os outros, os apóstolos, o próprio Paulo de Tarso, esses missionários que vêm nos visitar, são pessoas que estão em missão, mas estão em elevação também, né? E a gente cobra demais. Quem somos nós para cobrar? Achei esse ponto interessante. E o último ponto é: se é possível aproveitar esses minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? Então vamos pensar isso em tudo daqui para frente agora. Se é possível aproveitar esses minutos rápidos em expansões de amor, para que desviar para a sombra das lamentações? Que diferença de visão, né? Que diferença. Nossa, amor sim, lamentação não. Exatamente. Vou lamentar? Não. Muda para expansão de amor. Uma outra colocação que eu gostaria de fazer para a nossa despedida é que é relativo àquela colocação que o nosso querido João fez a respeito de que é muito frequente nas reuniões mediúnicas a mãe desempenhar um papel de estender mãos generosas, né, para aquele espírito que está sendo doutrinado, que está sendo socorrido. É porque normalmente, né, Marcelo, assim, esse espírito já está há muito tempo afastado da mãe, né? Sim. E aí, uma referência, aquela referência de amor, né? Sim. E é tudo que ele está sentindo, está sendo envolvido por vibrações de amor e de carinho na reunião. E aí a hora que ele sente, às vezes ouve a voz da mãe, ou que ele consegue enxergar a mãe, nossa, é muito emocionante. Significativo. Nossa, é muito emocionante, é muito impressionante. Cada uma situação, cada um irmão nosso que a gente tem em contato, é uma maravilha. Então, é um presente divino. E aí eu me recordo também, João, que o nosso querido Geraldinho, ele conta que uma vez perguntaram para o Chico, eu acho que eu já contei essa história aqui, né? Mas perguntaram assim para o Chico que uma vez o Chico tinha, num determinado momento, ele tinha costume de visitar uma vez por mês uma penitenciária lá em Uberaba, ou nas cercanias de Uberaba. E aí o Chico sempre ia acompanhado dos amigos e das amigas, né, das colaboradoras. E uma dessas colaboradoras perguntou para o Chico: e aí, Chico, você está vendo muito espírito obsessor aqui? Aí o Chico falou: não, eu estou vendo muitas mães espirituais, né, em espírito. Porque os obsessores já conseguiram o objetivo deles, que era levar os nossos irmãos para a cadeia. Agora, as mães não. As mães estavam lá, amparando, aguardando o momento para que eles pudessem ter uma guinada de 180 graus, né, na vida.
Não de 360. Né? Beleza, então? Nem duas de 180. Então nós gostaríamos de que essas reflexões possam ser úteis para os corações que nos ouvirem, em qualquer tempo e local em que se encontrem, né? Ainda mais agora, né? Que não tem mais tempo, não tem mais local, né? Com as redes sociais, né? Sobretudo no YouTube. E na próxima semana nós nos reencontraremos com novas reflexões. Um abraço a todos. Suas despedidas, Afonso, fica à vontade. Gostaria de desejar a todos uma semana plena de paz, de bastante oportunidade de reflexão, aproveitando os silêncios que a misericórdia nos oferece, e que possamos nos encontrar na próxima semana com a mesma intenção de aprendizado e crescimento. Uma boa noite a todos. Boa noite, amigos. Agradeço muito a Deus pela bendita oportunidade de estar aqui. Agradeço a Jesus e os amigos queridos aqui pela paciência, e aos ouvintes também mando um grande abraço a todos. Desejo uma ótima semana e que fiquem com Deus. Eu faço das minhas palavras a do Guilherme agora. Vou mudar. Hoje, lembrando que amanhã tem, para quem está ouvindo agora online, né, hoje, dia 19 de outubro, às 11h58 da noite, amanhã vai ter a semana de aniversário de Kardec aqui na Capela, no Centro Espírita Paulo de Tarso. Vai ter uma oficina para crianças, com várias atividades, a manhã inteira, começa às 9 horas da manhã e vai até a hora do almoço. Então, quem estiver ouvindo agora e quiser participar, serão todos muito bem-vindos. Então, uma boa noite a todos e até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Você está na ZYU